método Zettelkasten. Então, me apresentando aqui, eu sou engenheira de software, né? Sou especialista em neuroeducação e compartilho aqui no YouTube conhecimento técnico sobre programação, sobre a área de tecnologia, sobre carreira, desenvolvimento pessoal, de forma a contribuir para o seu aprendizado na área de tecnologia. Os tópicos que nós vamos abordar aqui hoje é Zettelkasten, né, sobre o que é o método, a história do método Zettelkasten, os princípios por trás desse método, como que o método é utilizado para a gestão de conhecimento e as principais ferramentas utilizadas aí para implementar o método. Então, aqui o Zettelkasten, em alemão, significa caixa com notas, né? No plural, Zettelkasten, que consiste em pequenas anotações guardadas em fichas de papel que podem ser conectadas umas às outras a partir do assunto principal. Então, em cada uma delas tem um título, um tema principal e outros metadados, que são etiquetas ou mais detalhes sobre o assunto trazido ali. Então, o Zettelkasten, ele tem sido usado como um sistema de anotações e gerenciamento pessoal de conhecimento, para pesquisa, estudo e escrita. A princípio, ele era utilizado muito por escritores, né? Ele surgiu dessa forma, mas hoje muitos estudantes eles também adotam esse sistema. Inclusive, eu conheci esse sistema por achar útil na criação de conteúdo aqui para o canal, que é uma forma de eu conectar, né, o conhecimento que eu quero trazer aqui para o canal e fazer links com os interesses de vocês que são da área de tecnologia. Então, trazendo aqui um pouquinho sobre a história do método Zettelkasten, isso aqui é um exemplo de um manuscrito datilografado, você vê que tem várias anotações, e esses documentos, eles são entre 1950 a 1990. Então, nos anos 1980, os fichários passaram a ser usados como a metáfora para explicar a interface de alguns sistemas pessoais de gerenciamento de dados para o conhecimento. Então, é um verdadeiro banco de dados, né, esse método, e daí que houve a inspiração de criar as Wikipédias, porque é um link de conhecimentos. Ela foi fundamentada por Niklas Luhmann. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui um link, que é zettelkasten.de, que explica um pouco mais, né, sobre todo o método, sobre toda a história, e fala também aqui, né, tem uma pesquisa do Smith sobre a vida de Niklas Luhmann, e sobre toda essa questão do método, de como ele fez toda a documentação. Então, aqui tem um projeto, né, da universidade que unir todas as informações sobre esse método e sobre Niklas Luhmann. Para a apresentação, então, Niklas Luhmann, né, que é o criador do método, ele intitulou um ensaio no início dos anos 80, no qual ele deu os primeiros insights sobre a sua técnica, Zettelkasten. Aqui tem algumas anotações, né? Algumas notas. Então, é um extenso legado científico de Niklas Luhmann. Isso fez com que esse autor e sua estrutura teórica ficassem visíveis, né? Para além dos seus trabalhos publicados. Porque, além dele ter escrito vários livros durante toda a sua vida, o método fez com que ele se tornasse um autor que se sobressaiu muito além dos livros que ele publicou. Aqui tem um exemplo, né, das caixas das Zettel, das notas, né? Zettel é notas e Kasten são caixas.
Tem um exemplo da aplicação física do método, né? E aqui já são as notas com ligações numéricas, com as tags numéricas. Os princípios do método os princípios que englobam o método é atomicidade, ou seja, é reduzir o mínimo possível a informação em uma única palavra e fazer com que o conteúdo se conecte nessa única nota. E os princípios da conectividade, né, que realmente é essa questão dos backlinks, né, que é a menor nota se conectando com outros conteúdos ou com outras notas. O método Zettelkasten, ele auxilia na memória e na organização. Também, no caso do método Zettelkasten, é o inverso. Primeiro você tem os princípios e a partir daí você cria os conceitos. Você parte dos fundamentos para os conceitos, não dos conceitos para os fundamentos. É como, por exemplo, se você fosse aprender uma linguagem de programação e você primeiro estudasse os fundamentos. E aqueles fundamentos, eles poderiam ser aplicados para qualquer linguagem de programação. E cada linguagem de programação, com base nos mesmos fundamentos, o que mudaria seriam os conceitos. Por exemplo, todas as linguagens têm variáveis, então eu teria que aprender o que é variáveis. Está muito claro para mim o que é uma variável, quais são os tipos de variáveis, e a partir desse princípio, eu aplicar a técnica de acordo com a linguagem de programação. Ela é muito utilizada na gestão de conhecimento pessoal, na pesquisa, estudo de escrita, fichas de ideias e outras informações curtas que são anotadas à medida que ocorrem ou são adquiridas. Então, a intenção é que você anote, faça essas notas assim que você as tem, ou seja, assim que você tiver uma ideia, por exemplo, assim que você tiver uma ideia, assim que você adquirir um conhecimento, você já faz ali a anotação. E também Niklas Luhmann, ele atribuiu o seu sucesso acadêmico à sua caixa de notas, afirmando que ela permitiu que suas ideias evoluíssem de maneira natural e integrada. Então, os princípios, eles são mais elevados do que as técnicas, e os princípios produzem técnicas em um instante. Aqui mais um exemplo do método aplicado de maneira física. E aqui tem as ferramentas, né? Então, primeiro, vou destacar aqui alguns tipos de notas, que são blocos de notas, que é somente a palavra com o conceito, guia biográfico, que são anotações sobre citações, leituras, toda essa parte literária, e folha de índice de assuntos. Seria as tags, as etiquetas, que é separar todo esse banco de dados, né, ali por um índice de assuntos, o que facilita a busca daquela anotação, daquele guia biográfico, rapidamente, assim que você precisa fazer uma pesquisa ou você quer fazer a ligação com alguma pesquisa que você está fazendo ali no momento. As ferramentas. Se você deseja usar alguma das ferramentas criadas especificamente para o método, aqui eu listei as mais conhecidas, que é a Zeltler, que é gratuito para o Windows, para o Mac e para o Linux, o Obsidian, que é o que eu utilizo, e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você já utiliza o Obsidian, ou se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso, escreve aqui nos comentários. Então, voltando aqui, o Obsidian é gratuito para Windows, para o Mac e para o Linux. The Archive, que é pago e é exclusivo para o Mac. O One Research, que é pago e desenvolvido para o desktop e mobile.
O Obsidian também já está disponível para mobile, tanto para Android como para iOS. Aqui tem um exemplo das anotações, né, que dá para ver as gavetas por dentro, são várias fichas, e aqui tem essas tags que auxilia na identificação e que faz o link com outras fichas através de notas ou de numeração. Interface do Obsidian, e aqui como que são feitas os links e as conexões. Então, esses backlinks, eles fazem com que uma nota ela seja ligada à outra. Então, eu vou trazer como que eu utilizo o Obsidian para estudar programação e para criar também conteúdo e aulas sobre tecnologia e sobre programação. Então, em resumo, ao mesmo tempo e talvez até principalmente, a coleção foi uma ferramenta de pensamento para Niklas Luhmann, né, para Luhmann, e assim não apenas foi arquivado o conhecimento seguro, mas também foi documentado um processo de gênese da teoria. Então, além de ter auxiliado em toda a carreira dele como escritor, o fato de ele ter todas essas anotações e ter registrado todo esse processo criou uma documentação e um grande banco de dados e uma validação da origem da teoria dele. Se você gostou desse vídeo, eu fiz um post lá no blog também sobre o Obsidian, então convido você a conhecer silvanafilijac.com e compartilhe e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Tchau!